Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, continuando nossa apostila aí de limpeza e desinfecção, a gente fala um pouquinho agora sobre a diferença de asepsia e antisepsia, tá? Então, a sepsia, tá, é a inexistência de uma matéria infecciosa ou séptica, tá? São aqueles conjuntos de métodos que são utilizados para proteger o organismo contra germes patogênicos, né? Além de impedir a proliferação dessas doenças, tá? Então, são todas as manobras que a gente usa, os meios que a gente usa para manter o doente, a ferida operatória, né? O ambiente, a equipe cirúrgica, tá? Tudo que for possível fazer para manter livre dos germes, tá? De acordo com o dicionário, tá nos termos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A asepsia é aquele conjunto de medidas adotadas para impedir a produção de agentes patogênicos no organismo. Então, obviamente, o ambiente limpo, o ambiente asséptico é aquele que está livre da infecção, tá? Algumas técnicas assépticas, ou seja, a limpeza, que a gente viu agora, tá? Manter o estado, o ambiente limpo é uma técnica asséptica. Fazer a sanificação, que é destruir todo o micro-organismo de uma superfície inanimada, ou seja, passar aqueles produtos que a gente viu, o álcool, o cloro, o iodo, tá? Passar esses produtos numa superfície inanimada, ou seja, numa superfície fixa, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, né, uma cama, isso é a sanificação, tá? Desinfecção é um agente físico ou químico que vai destruir um micro-organismo, tá? Então, você vai utilizar algum outro produto, um outro tipo de material para fazer a desinfecção, para destruir qualquer micro-organismo, qualquer germe, vírus, bactéria que esteja numa superfície. E a esterilização vai remover todas as formas de vida microbiana, tá? Ou de um objeto ou espécie, tá? Ou seja, a esterilização é onde você consegue remover todas, praticamente 100% dos germes dos materiais, tá? Só que como a gente viu, nem todos os materiais a gente consegue fazer a esterilização, tá? Por isso que alguns deles a gente tem que fazer desinfecção ou apenas uma limpeza, tá bem? Exemplos de asepsia. Quando a gente lava a mão, impede a transferência de micro-organismos presentes na mão, de saúde. Quando a gente vai esterilizar materiais, principalmente materiais cirúrgicos, né, que passam lá pelo processo de esterilização. Não tossir, espirrar, nem mesmo falar sobre o material esterilizado é um tipo de asepsia, por isso que quem mexe na central de material de esterilização, que é onde são feitos essas esterilizações, né, feitos esses procedimentos, eles usam EPIs próprios, né, para evitar qualquer tipo de contato. Depois que o material já está esterilizado, evitar que se contamine este material, tá? Usar papel toalha, né, não sentar na cama dos pacientes, não colocar materiais no chão, como comadre, bacia, né, que é onde o paciente vai fazer xixi, né, os campos, não colocar baldes no chão, tá, que não sejam de limpeza, tá? A remoção das bactérias da pele, como o banho, também são formas assépticas de se cuidar, tá? E a gente tem agora a antisepsia, tá? Então, são os meios que se utilizam para eliminar os germes causadores das doenças, prevenir as infecções, ou seja, conjunto de métodos para destruir todo tipo de micro-organismo possível, tá? Essa destruição pode ser química, tá? Através de aplicações de substâncias ou meios antissépticos, tá? Asepsia é a destruição ou diminuição dos micro-organismos, né, existentes, né, nas camadas profundas ou superficiais da pele, pessoal. A antisepsia, agora a gente está falando de tecido vivo. A gente não fala mais de cama, mesa, cadeira, né? A gente está falando de tecido vivo, a gente está falando agora do ser humano, tá? Então, a asepsia, ela é mais utilizada, tá, para manter o ambiente limpo, tá?
Então pensa, asepsia você vai usar mais para a remoção de formas de vida em superfícies, tá? E antisepsia você vai utilizar em ser vivo, tá? Então a cama que o paciente vai deitar, você vai fazer uma asepsia. E a pele do paciente que você vai precisar fazer o procedimento cirúrgico nele, você vai fazer uma antisepsia, tá? Então antisepsia geralmente a gente faz das camadas da pele, tá? Mediante uma aplicação de um agente, e deve ser possível que ele não machuque, não contamine o ser vivo, né? A pessoa, o doente. Geralmente a gente vai usar o iodo, a clorexidina, o álcool, tá? Então hoje, com o Covid, quando a gente passa álcool na mão, a gente está fazendo uma antisepsia. E quando a gente passa álcool nas coisas, nas compras do supermercado que a gente chega em casa e vai limpar, a gente está fazendo uma asepsia. Tranquilo? Processos de antisepsia, então. A remoção da sujidade superficial, retirada de fragmentos como pelos que são deixados, quer fazer a tricotomia se for preciso, limpar as pregas cutâneas com umbigo, né, cotonetes, com soluçãozinha lá, cobrir a área preparada com compressa estéreo até o momento da pintura com iodo, tá? Fazer uma pintura de campo, você vai passar o iodo, né, na região onde vai ser marcado, onde vai ser feita a cirurgia, tá bom? Antisepsia é descontaminação de tecidos vivos, tá? E depende da coordenação de dois processos. A gente tanto pode fazer a degermação e antisepsia. A degermação é quando a gente tem a remoção dos detritos e impurezas da pele. Por exemplo, quando a gente vai usar sabões e detergentes que vão remover toda a flora bacteriana, tá, da nossa mão, do nosso corpo. Mas você não consegue remover a flora resistente. Você não tira 100%, tá? Você faz uma limpeza, você faz uma degermação, tá? E a antisepsia é a destruição dos micro-organismos transitórios ou residentes da pele, através da aplicação de um germicida, tá? De ação contra micro-organismos frágeis, tá? Então, você pode ter tanto o pneumococo quanto o estafilococcus, tá? E outras bactérias que são mais resistentes, tá? Então, com a degermação, você vai usar sabões, detergentes. Na antisepsia, você vai usar o iodo, o álcool, clorexidina, que são produtos mais fortes, vão realmente destruir o micro-organismo. Aqui a gente só vai retirar eles, aqui a gente destrói eles, tá bom? Aí a gente tem uma antisepsia cirúrgica, tá? Que é quando o médico faz aquela escovação, né? Passa o produto que a gente faz escovação com iodo. Já viram nos filmes? Pessoal, os médicos de cirurgia lá de Grey's Anatomy estão lá escovando as mãos com um produto marrom. Então, aquele produto marrom, gente, é o iodo, tá? E aí eles vão escovar, ele fica escovando as mãos lá, lavando. Isso é um tipo de asepsia cirúrgica, tá? Que eles estão tentando fazer o quê? Destruir toda a flora bacteriana, tá? Que pode causar algum tipo de infecção, já que eles vão entrar agora em um procedimento cirúrgico, vão fazer algum tipo de procedimento invasivo no paciente, que a gente tem que prevenir qualquer tipo de infecção, tá? Então, as medidas assépticas vão abranger a desinfecção da unidade, desinfecção de materiais, desinfecção de mobiliários e equipamentos, tá? Desinfecção de pisos e áreas externas. Então, desinfecção de coisas inanimadas, superfícies, estou falando de asepsia. Quando eu falo de antisepsia, tá? É na utilização de algum produto sobre a pele do paciente, a pele do profissional que vai fazer um procedimento mais invasivo, tá? Asepsia, eu falo de superfície fixa. Antisepsia, eu falo de ser vivo, tá? De pele de paciente ou de pele de profissional. Então, aí, ó, diferença de asepsia e antisepsia, tá? Utilizar os EPIs, gorro, óculos, máscara, luva, capote da Propé, isso consiste num processo de asepsia, porque eu estou usando coisas inanimadas
para evitar a contaminação. Não só a limpeza de superfícies, mas eu me proteger, o profissional se proteger, usar coisas inanimadas é uma forma de asepsia, tá? Então, a asepsia é o processo pelo qual consegue afastar os micro-organismos de um determinado ambiente. Por exemplo, colocar um campo operatório, usar luva, máscara, isso é asepsia. Além de limpar a cama que o paciente vai deitar, tá? Limpar os objetos que o paciente vai ter contato, isso são formas de asepsia. Antisepsia, o uso de ansépticos, como lavar as mãos, passar álcool, passar iodo, passar clorexidina, tá? São a utilização dos produtos sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de quê? Remover os micro-organismos do paciente, da superfície da pele, tá? Da superfície da mucosa. Gente, escovar os dentes é uma forma de asepsia. A gente não usa um produto, a gente não usa pasta de dente. Então, escovar os dentes é uma forma de antisepsia, entendeu? Então, qualquer coisa que você vai ter que usar um produto sobre a pele ou a mucosa é uma antisepsia, tá? Limpeza, os tipos de limpeza. A limpeza é um processo de remoção mecânica da sujidade, mas geralmente você vai usar o quê? Água, sabão ou detergente, uma forma manual e automatizada, tá? Qual que é a finalidade da limpeza? É a remoção superficial da sujeira, tá? A remoção da sujidade, uma remoção ou redução dos micro-organismos, tá? Ou das substâncias que podem ser patogênicas, que podem causar doenças, tá? Então, a limpeza é uma coisa muito superficial, tá? É só lavar com água, sabão, passar um detergente ali, realmente para tirar uma coisa bem superficial. Você quer fazer uma coisa mais profunda, né? Se for uma superfície fixa, né? Uma superfície, como uma mesa, uma cadeira, você faz a limpeza, depois você faz a asepsia. Pode ser utilizado também, tá bom? A degermação é remoção mecânica, tá? Da população de micro-organismos da pele, tá? A degermação a gente também usa como a antisepsia na pele, tá? Com o uso, por exemplo, de alguns produtos de limpeza. Então, degermação das mãos e antebraços, tá? Geralmente vem com uma escovação ou uma antisepsia cutânea. Então, para efeitos da antisepsia, a mão e o antebraço são divididos em 2 territórios. Então, a gente pega a mão inteira, o braço inteiro, a divide em mão e punho, tá? Que é a área mais nobre, que é a área que vai ter contato, por exemplo, uma região cirúrgica, um procedimento cirúrgico. A mão e o punho vai estar dentro da barriga do paciente, né? Então, a mão e o punho são as áreas mais críticas, consideradas as áreas mais nobres, que precisam de maior atenção. E a gente tem o segundo território, que é o antebraço e o cotovelo, que também são áreas críticas, mas não são tão críticas quanto as mãos, tá? E aí, aqueles médicos lá ficam lá fazendo aquela escovação, né? Eles começam da mão, dos dedos e vão descendo até o punho e antebraço. Por isso que eu falei com vocês, o negócio da gente fazer, na hora de enxaguar, a gente não enxagou com a mão sempre assim, ó, de cima para baixo? Então, por quê? Para a sujeira sair da mão e descer até o cotovelo, tá? Para quê? Para garantir que a mão e o punho, que são áreas mais nobres, estejam realmente livres do máximo possível de agentes patogênicos, tá? Geralmente essa escovação, essa degermação, limpeza, ela dura de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e 2 a 3 minutos para as outras cirurgias, se vierem a ter cirurgias sequentes, tá bom? Descontaminação. Descontaminação tem a finalidade de eliminar total ou parcialmente a carga microbiana da superfície, tornando-as aptas para o manuseio, tá? Por exemplo, é um processo de desinfecção ou esterilização dos objetos que vão ser utilizados na cirurgia do paciente. Adianta eu estar com a minha mão limpa, tá? Meu braço, meu cotovelo, tudo já feita a degermação, retirado toda a flora microbiana. Se o material que eu vou utilizar, o bisturi, as lâminas, né, as pinças que eu vou utilizar, não estão estéreis, tá? Não estão descontaminadas, tá? Então, eu preciso que isso seja feita a descontaminação ou a esterilização dos materiais que eu vou manusear
e que que vai estar em contato com o meu paciente e com os órgãos do meu paciente, tá? Na incisão que eu vou fazer, às vezes cirúrgica, ou do procedimento invasivo que será feito no meu paciente, tá? A desinfecção. Finalidade de distribuir o micro-organismo de forma vegetativa, tá? Em superfícies inertes ou mediante aplicação de agentes químicos, tá bom? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho métodos de desinfecção. Eu tenho os físicos, os químicos e os fisioquímicos. Os métodos físicos de fazer a minha desinfecção, tá? Por exemplo, eu vou usar uma ação térmica, tá? Como pasteurização, termodesinfecção. Isso aqui é feito, por exemplo, no leite que a gente toma. Quem já viu no nosso leite de caixinha, leite pasteurizado, não sei o que, não sei o que. Pois é, porque foi feito um método físico de desinfecção daquele leite para que ele esteja próprio para o nosso consumo, tá? Inclusive na caixinha que é armazenado o leite também, tá bom? Então a gente pode tomar sem risco nenhum, tá? Método químico é o uso de desinfetantes químicos como aldeídos, ácidos peracéticos, solução cloradas, o álcool, quando a gente precisa fazer uma desinfecção e utilizar produtos químicos para essa desinfecção, tá bom? E aí a gente tem o físico-químico, tá? Que é um agente químico associado a parâmetros físicos, tá? Como a gente tem processos de automatização, tá? Ou água eletrolizada, você vai usar um produto químico e depois você ainda vai usar uma ação térmica, né? Para poder fazer essa desinfecção, tá bom? Nas desinfecções químicas, pessoal, a gente tem alguns níveis, tá? A gente tem o nível alto, o nível intermediário e o nível baixo, tá? Quanto maior for a resistência do micro-organismo, tem de maior e menor resistência do micro-organismo. Para a gente definir qual vai ser o grau de desinfecção que a gente vai fazer, eu preciso saber qual tipo de micro-organismo eu estou trabalhando. Se é um vírus, um fungo, uma bactéria, se é uma bactéria multiresistente, entendeu? Qual tipo que eu estou trabalhando, tá bom? Quando eu tenho um nível baixo, uma bactéria que é de fácil remoção, eu posso usar, por exemplo, na desinfecção química, já que eu uso produtos, né, químicos para fazer a desinfecção, eu poderia usar, por exemplo, numa área hospitalar, um quaternário de amônio ou o hipoclorito de sódio, que é o cloro, tá? Posso usar para passar, por exemplo, no chão do hospital. Pode ser utilizado isso aqui, que seja ali no chão dos corredores, no chão dos quartos, tá? Eu poderia usar uma desinfecção de baixo nível, tá? Dependendo de alguns locais, eu vou precisar de uma desinfecção de nível intermediário. E aí eu vou precisar de um álcool, 70%, um hipoclorito mais forte, tá? Um cloro com uma ação mais forte, tá? Um cloro orgânico, às vezes um fenol sintético, tá? Algum produto que seja um pouco mais forte. E aí eu vou utilizar, por exemplo, para eu fazer a desinfecção de algum outro, de algum local que eu precise ter um nível maior de desinfecção, tá? Quando eu tenho o alto nível, tá? É quando eu preciso remover totalmente vírus, bactérias, micro-organismos, e no caso eu tenho alguns micro-organismos que podem ser multiresistentes, que têm maior resistência, tá?